Imagina você estar presa por um crime que não cometeu, dentro de um presídio onde ninguém confia em ninguém, tentando sobreviver, tentando fazer o bem, tentando apenas segurar os pedaços da sua própria vida, e aí sem aviso nenhum, alguém recebe uma ordem para te destruir. É exatamente isso que acontece com Adriana no capítulo de hoje. Enquanto ela está lá dentro daquelas grades tentando ser melhor do que o sistema que aprendeu, uma armadilha está sendo montada bem debaixo do nariz dela. E o pior, a pessoa que foi encarregada de executar esse plano é alguém que Adriana vê todo dia. Fica até o final porque esse capítulo tem reviravolta, tem traição, tem um avô que vai à loucura de raiva, e tem aquele beijo que a gente não esperava. Não sai daí! O capítulo de hoje começa dentro do presídio, naquele ambiente sufocante que a gente já conhece bem. E é lá, entre grades e olhares de desconfiança, que Nívia, uma das detentas mais perigosas do bloco, chama Zeni para um bate-papo que não tem nada de inocente. Nívia encosta na parede, cruza os braços e fala com aquela voz baixa de quem manda. Zeni, eu preciso que você faça uma coisa pra mim. Você sabe quem é a Adriana, né? Aquela fizil boazinha que todo mundo tá adorando? Pois é, ela tá incomodando demais. Eu quero que você tome conta do recado. Não precisa ser nada demais, só mostrar pra ela que esse presídio tem dono. Zeni ouve tudo com atenção. Ela não é boba. Sabe que recusar uma ordem de Nívia dentro daquelas paredes pode ser muito perigoso, mas ao mesmo tempo, ela sabe exatamente no que está se metendo. Um sorriso torto aparece no rosto de Zeni enquanto ela responde. Pode deixar. Eu cuido disso. A gente que acompanha a novela sabe que Zeni não é personagem de segunda linha. Ela é calculista, espera o momento certo. E Adriana que está lá tentando apenas sobreviver e ajudar as colegas com seu trabalho de fisioterapia. Não imagina que uma armadilha está sendo preparada especialmente para ela. Mas nem tudo são sombras naquele lugar. Nancy, a detenta que foi a primeira a criar uma espécie de amizade com Adriana, parece pressentir o perigo. Ela não sabe exatamente o que foi combinado entre Nívia e Zeni, mas conhece o presídio como a palma da mão. Conhece os olhares. Conhece os silêncios que falam mais do que palavras. É então que Nancy encontra Adriana no corredor e chega perto dela, séria como poucas vezes. Adriana, eu preciso que você me escuta com atenção. Zeni, fica de olho nela. Ela não é confiável. Eu não sei o que tá rolando, mas sei que quando Zeni começa a andar diferente é porque tem alguma coisa errada. Você entende o que eu tô dizendo? Adriana olha para Nancy com aqueles olhos que carregam tanto sofrimento, mas também tanta força. Ela agradece com um aceno de cabeça, mas por dentro a gente sabe, ela já percebeu que aquele lugar nunca vai ser seguro de verdade. E ainda assim ela não abaixa a cabeça, porque Adriana nunca abaixa a cabeça. Nancy continua. Você tá fazendo um trabalho incrível aqui dentro. As meninas todas falam de você, mas justamente por isso tem gente que não gosta. Cuida de você, tá? Essa cena é linda demais, porque mostra que mesmo dentro de um presídio, mesmo no lugar mais improvável do mundo, podem nascer laços verdadeiros. Nancy não tem nada a ganhar protegendo Adriana. Ela faz isso porque, lá no fundo, reconhece uma mulher justa que foi injustiçada pelo sistema, exatamente o que aconteceu com ela mesma. Do presídio, a câmera corta para o mundo dos ricos. E que mundo esse? A cena seguinte nos leva até Silvana, a mãe coruja e fria como mármore, que está de frente para Ademir, aquele homem que se acha acima de qualquer lei. E olha, Silvana não veio para brincar hoje, não. Ela está impecável, como sempre, mas os olhos dela estão brilhando de uma forma que arrepia. Ela cruza os braços e vai direto ao ponto. Ademir, eu vim aqui te dizer uma coisa muito clara. A herança do meu filho não vai ser tocada por ninguém. Por ninguém, você me entendeu? Não importa o que você faça, não importa o que Pilar faça, não importa quem apareça com advogado ou com documento. Eu vou lutar até o fim para garantir que o que é de Tiago continue sendo de Tiago. Ademir tenta disfarçar o desconforto, mas não consegue completamente. Ele conhece Silvana. Sabe que ela não faz ameaça em vão. A mulher tem determinação de sobra e quando se trata do filho, é capaz de qualquer coisa. O que Silvana ainda não sabe, ou prefere não saber, é que existe uma questão de paternidade pairando sobre Tiago, e Pilar está querendo usar exatamente isso como arma. Mas por enquanto Silvana está firme, o DNA pode esperar, o direito do filho dela não. Ademir resmunga qualquer coisa, tenta parecer superior, mas Silvana já virou as costas. Ela disse o que tinha que dizer. O recado foi dado. Logo depois a gente descobre um outro detalhe importantíssimo envolvendo Silvana. Ela procura Tiago, o filho querido, o centro do universo dela, e conta o que o advogado disse. Tiago, eu consultei um advogado.
E ele me garantiu: você não é obrigado a fazer um exame de DNA. Ninguém pode te forçar nisso enquanto não houver uma ação judicial específica com determinação de juiz. Então, por enquanto, você fica tranquilo. Tiago suspira. Esse assunto pesa demais. Ele sabe que a questão da paternidade é uma bomba relógio que Pilar preparou especialmente para destruí-lo. Mas por ora, com a mãe ao lado dele e com o parecer do advogado, ele tem uma brecha para respirar. O que a gente percebe é que Silvana está jogando em vários tabuleiros ao mesmo tempo. Enfrenta Ademir, protege Tiago dos planos de Pilar e ainda tenta manter a compostura de mulher que nunca perde o controle. É um malabarismo difícil, mas Silvana é daquelas que parecem ter nascido para isso. E por falar em Pilar, essa mulher não dorme, literalmente. Enquanto todos ao redor dela vivem suas vidas, Pilar vive dentro de um único pensamento: se livrar de Adriana de uma vez por todas. A cena é perturbadora. Pilar está sozinha, em silêncio, com aquele olhar vazio que a gente já aprendeu a temer. Ela está pensando, calculando, e o que passa pela cabeça dela não é bonito. A gente entende pelos sinais que Pilar chegou a uma conclusão sombria. Adriana, mesmo presa, é uma ameaça. Pedro não desiste de ajudá-la. As provas do suborno de Ademir ao testemunho de Tom podem aparecer. O castelo de mentiras que Pilar construiu pode desabar. E então o pensamento monstruoso se forma na mente dela. Se Adriana não sair de dentro desse presídio andando, ela não vai sair nunca mais. Pilar não diz isso em voz alta, mas os olhos dela dizem tudo. E o telespectador sente aquele frio na espinha. Porque Pilar já foi capaz de muita coisa. E agora ela está pensando no maior ato de crueldade de toda a trama. Mas nem só de tensão é feito esse capítulo. A novela também reserva um momento lindo e cheio de poesia. Otoniel, o avô de Adriana, aquele homem simples trabalhador, de coração imenso que encontrou na floricultura sua nova vida, está cada vez mais próximo de Francesca. Francesca é um personagem envolta em mistério. Há algo nela que a gente ainda não sabe completamente, mas que intriga desde o início. E Otoniel, sem nem perceber, está sendo fisgado por ela aos poucos. Hoje, nesse capítulo, eles têm um momento especial. Otoniel a encontra, os olhos se encaram e ele, tímido como um adolescente de 16 anos, convida. Francesca, eu sei que você provavelmente tem coisa melhor para fazer, mas a minha família ia gostar muito se você pudesse almoçar com a gente. Sei que é um pedido meio fora de hora, mas eu quis fazer mesmo assim. Francesca olha para ele com aquele sorriso que mistura mistério e ternura. E depois de um silêncio que parece durar uma eternidade, ela responde: eu gostaria muito, Otoniel. Simples assim. Mas esse momento tem um peso enorme. Porque a gente já sabe, pelos capítulos anteriores, que Francesca é uma mulher de passado guardado. E a presença de Otoniel parece despertar nela algo que ela pensava estar enterrado há muito tempo. Pedro, esse homem bonito, inteligente e apaixonado que está de mãos atadas. Ele ama Adriana. Isso não é segredo para ninguém. Mas amar alguém que está presa, injustamente condenada, enquanto você tenta provar a inocência dela com recursos que vão sendo derrubados um a um, é uma dor que a gente sente junto. Hoje Pedro aparece com aquele olhar carregado de quem não dormiu direito. A notícia do suborno de Ademir ao testemunho de Tom está pesando na cabeça dele. Porque por mais que Pedro tenha os extratos bancários provando o depósito, informação que Helenice conseguiu na Marram para mandar a ele, Ademir está tentando dar uma versão alternativa. E Pedro sabe que no mundo jurídico, às vezes a versão mais bendita vence a verdade. E o pai dele é mestre em versões benditas. Mas Pedro não desiste. Ele está de pé, olhando para os documentos, e parece dizer para si mesmo em silêncio: eu vou te tirar de lá, Adriana. Custe o que custar. E falando em Tom, esse personagem está vivendo um pesadelo merecido, mas ainda assim angustiante de acompanhar. Ele aceitou o dinheiro de Ademir para testemunhar contra a própria neta. Contra Adriana, a menina que ele deveria proteger como avô. Hoje, Tom aparece com o peso da culpa escrito na face. Não que ele tenha se arrependido completamente, ele ainda é covarde demais para isso. Mas algo em Helenice, a esposa dele, está incomodando cada vez mais. Helenice tem visitado Adriana. E Tom não suporta. Porque cada visita de Helenice é um espelho jogado na cara dele. É como se a esposa estivesse dizendo sem palavras: olha o que você fez. Olha quem você é. Por isso, hoje Tom dá um passo que mostra o tamanho da sua covardia. Ele proíbe Helenice de visitar Adriana. Sim, o avô traidor agora quer apagar os rastros impedindo a esposa de manter contato com a neta presa. Você não vai mais lá, Helenice. Está proibida. Eu não quero saber mais nada disso. Helenice o olha com uma mistura de decepção e desprezo.
Ela não responde. Mas o olhar dela diz mais do que qualquer palavra poderia dizer. Esse casamento está rachado. E o craque vai aumentar. Enquanto isso, no núcleo dos Brandão, Carolina começa a perceber que algo está muito errado com Ulisses. O marido dela está diferente. Tenso. Nervoso. Evitando assuntos. E Carolina, que não é uma mulher de ignorar o óbvio, vai até ele e pergunta diretamente. Ulisses, o que está acontecendo com você? Eu te conheço. Você está diferente. Ulisses tenta desconversar. Sorri frouxo, diz que é coisa do trabalho, que está cansado. Mas Carolina sabe que tem algo mais. O que ela ainda não sabe, e o telespectador já desconfia, é que Ulisses está em apuros financeiros sérios. A empresa dele precisa de dinheiro, e ele não tem para onde recorrer por vias normais. Aquela tensão entre os dois fica no ar. Ulisses é um personagem que a gente olha e sente pena e raiva ao mesmo tempo. Ele não é o vilão principal, mas faz escolhas erradas o tempo todo. E parece que a próxima escolha errada está por vir. De volta ao presídio, Nancy tem um momento de conversa com Adriana que é singelo e poderoso ao mesmo tempo. Ela olha para a fisioterapeuta com um respeito genuíno e conta. Adriana, você sabe que as meninas aqui dentro, elas estão encantadas com você? Com o seu trabalho? Tem gente que nunca tinha se preocupado com o próprio corpo, nunca tinha sido tratada com educação por ninguém, e você chegou aqui e fez diferença. Isso não é pouca coisa, não. Adriana recebe as palavras com os olhos marejados. Porque ela veio para esse presídio carregando tanta dor, tanta raiva, tanta vontade de vingança. E descobriu que mesmo no fundo do poço, ainda tem como fazer o bem. Ainda tem como importar para alguém. É esse o paradoxo lindo e doloroso de Adriana. Uma mulher que foi presa injustamente e que, mesmo assim, não deixou a bondade morrer dentro dela. O capítulo vai chegando ao fim com aquele sabor de tensão crescente. Zeni recebeu a missão de Nívia. Nancy alertou Adriana. Pilar está tramando algo sombrio. Tom acorrentou Helenice com a proibição de visitas. Ulisses está cada vez mais pressionado. E Silvana está de pé como uma fortaleza protegendo o filho. A câmera fecha com um plano geral do presídio, aquelas grades, aquelas paredes frias, enquanto dentro delas Adriana segue em pé, orgulhosa, resistindo. E lá fora, Pedro continua trabalhando, continua acreditando, continua amando. Gente, que capítulo, hein? Tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo. Nívia armando pelas costas, Nancy tentando proteger Adriana, Pilar com aquele pensamento horrível na cabeça, Tom cada vez mais covarde, Ulisses cada vez mais encurralado. E no meio de tudo isso, aquele momento delicioso de Otoniel convidando Francesca para almoçar com a família, porque a vida, mesmo no meio do caos, insiste em colocar flores. Mas agora, antes de você ir embora, lembra de apertar o like se você curte acompanhar a novela aqui com a gente. Inscreve no canal que tem conteúdo todo dia e ativa o sininho para não perder o próximo capítulo. Porque amanhã tem muito mais, e pelo jeito que as coisas estão caminhando, o capítulo 38 vai ser das antigas.